No vídeo de hoje eu vou fazer a resenha do livro Fahrenheit 451. Essa não é uma resenha como aquelas que você viu na escola 20 anos atrás. Essa é uma resenha criativa. Se você não sabe o que é isso, vem comigo que eu vou te explicar. Olá, por aqui Milena Aquino e você está no canal Milena Aquino, onde eu falo para quarentões que desejam criar o hábito da leitura sem contar páginas ou palavras. Aqui a minha resenha criativa tem 4 passos. No primeiro, eu faço uma breve introdução, conto um pouco sobre o autor, sobre o contexto do livro e apresento o enredo. Depois, então, temos o segundo passo, onde eu respondo a uma pergunta muito interessante. A pergunta: qual a experiência o autor quer que nós tenhamos a ler as suas páginas? O terceiro passo, eu respondo aquela pergunta: o que o livro tem de bom? E, por fim, o quarto passo, eu digo o que eu gostei que o livro apresentou e se eu te indico a fazer a leitura. Já de agora, eu já te falo. Indico sim Fahrenheit 451 para você fazer uma leitura de livro de ficção. Sim, mas você vai entender os motivos agora. Mas antes de ir para esse trajeto de 4 passos, eu quero que você comemore comigo a minha conquista de 2024. Isso mesmo. Eu venci o meu processo doído de ler ficção. E eu quero te dizer que hoje, em 2024, eu completei a marca de ler 4 livros de ficção. É um livro para cada década, mas só que em 2024 eu li 2, porque eu sou uma leitora voraz de livros de não ficção, mas estou entrando no mundo da ficção. E se você ficou feliz comigo, escreve aí lá embaixo. Parabéns, Mi, que eu vou gostar de saber que você está junto comigo neste processo. Agora, se você ficou triste ou ficou assim meio desapontado com essa marca, eu quero te dizer o seguinte: fica comigo até mais ou menos o meio do vídeo, que tem um recado especial para você também. Eu não esqueci, é claro. Vamos ao nosso primeiro passo de uma resenha criativa. Fahrenheit 451, aquele livro ali, ó, aquela capa legal, é a história de um homem casado que trabalha como bombeiro e que no seu retorno para casa, na rua ainda, ele encontra uma garota que lhe faz uma pergunta bem profunda. E ela pergunta assim: você lê os livros que queimam? No trabalho dele, ele não apaga fogos, ele coloca fogo e coloca fogo em livros. Quando ele reflete sobre essa pergunta, ele começa um processo de procurar livros e de roubar livros, de se aproximar dos livros. E nessa sua vida, fazer isso é proibido. Então ele sofre perseguições e encontra nessa perseguição alguém que começa a lhe ensinar como se faz para ler o livro, para entender o livro, para refletir sobre o livro. E sua vida segue. O que acontece? Ele se junta a um grupo de pessoas que tem um único objetivo: ter na mente e mais profundamente no coração as mensagens desses livros para passá-la de geração em geração. Essa é a história de uma forma simples. O autor da obra, Ray Bradbury, acho que pronunciei certo, ele é um norte-americano que escreve essa obra em 1953 e ele é casado, tem filhas. Hoje, em 2024, já faz tempo que ele morreu, mas ele deixou uma obra grande, mais de 30 livros. E ele era um amante das bibliotecas, da leitura e dos livros. E na época, ele estava vivendo nos Estados Unidos o aparecimento das televisões, das TVs, essas que nós conhecemos hoje e temos de vários tamanhos. E este era o contexto dele. O personagem central do livro é Guy Montag e
Ele se comunica com outros personagens, que seria sua esposa, o seu chefe de trabalho, a moça que passa na rua, que faz a pergunta para ele, o professor que ele sai a procurar para que o ensine a ler livros e uma espécie de chefe do grupo que ele encontra já no final do livro. Então eu vou me arriscar a dizer o nome deles aqui, mas eu vou deixar escrito aqui que é muito mais fácil para vocês. E para mim também, né? Então vamos lá. Montague, Clarice, Mildred, Beach, Ferber e Granger. Acho que é isso. Esses personagens, eles se comunicam predominantemente ou no quartel dos bombeiros, ou na casa de Montague, ou na rua, ou no rio, ou após o rio. Predominantemente são esses cenários que a gente encontra neste enredo. Chegamos no segundo passo, e o segundo passo é onde eu falo de experiências que eu imagino que o autor quer que nós tenhamos. Então eu peguei uma frase de cada um dos personagens com Montague. Em frases, gente, que eu trago, eu às vezes me coloco como o Montague, às vezes me coloco como as mulheres, e vou imaginando como seria o meu comportamento nas situações que eu vou dizer aqui. Isso é um exercício que a ficção nos traz, né? São comportamentos diferentes que eu nunca imaginei fazer e em livros de ficção a gente começa a fazer. Olha só as frases. A primeira está na página 26, é Clarice perguntando assim para Montague: Montague, você nunca lê os livros que queima? Já pensou, gente? Já pensou queimar livro? A segunda frase ela está na página 84 e é um diálogo entre Montague e o chefe dele. O chefe diz assim para ele: Montague, encha as pessoas com dados, entupa-as tanto que elas se sintam empanzinadas, mas absolutamente brilhantes quanto a informações. Página 100 agora, terceira frase que eu trago, e ela acontece entre o Montague e o professor. O Montague diz para ele: quero que você me ensine a entender o que leio. A quarta frase é um diálogo entre a esposa de Montague e Montague. E olha o que ela diz para ele: quem é mais importante, Montague? Eu ou a Bíblia? Já pensou? A tua esposa te confrontar desse jeito e te perguntar isso? O que você faria? Essa frase está na página 100. A quinta frase agora está na página 133 e é de novo o chefe de Montague. E agora ele faz uma coisa. Olha só o que ele faz. Ele arremessa um livro que está com Montague na lixeira. E aí, o que você faria? Olha bem. O que você faria? Eu me lembrei nesse caso de um povo aí que estava cortando livros para botar celular dentro do livro. Eu fiquei horrorizada com isso. E você, como ficaria? Vamos para a última frase. O diálogo acontece entre Montague e o amigo novo dele que ele encontra no final do livro, que é o Granger. E aí ele diz: hoje à noite, vagabundo por fora e bibliotecas por dentro. Já pensou? Você conversar com alguém, deixa alguém falar algo e você começa a falar de um livro, a falar trechos desse livro. Eu me vejo assim, sempre. Ultimamente, nos 4 anos, mais ou menos. 4 anos para trás. E você? Já se imaginou assim? Vamos dar uma pausa aqui? E eu vou falar com você da minha mentoria, onde eu ensino quarentões a criarem um hábito da leitura sem ficar contando páginas ou contando palavras. E como você está aqui nesse vídeo até agora, aproveita e deixa o seu like. E não esquece de descer lá na descrição do vídeo e apertar o link e se inscrever para ser avisado da minha próxima turma, que sairá nos próximos dias. Eu estou no final de 2024
E no início de 2025 já estarão abertas as inscrições para você se inscrever. Então, se você quer ser avisado, principalmente você ficou tímido lá no início do vídeo, quando eu falei da minha meta vencida, essa pode ser uma oportunidade para você criar o hábito da leitura e vencer essa meta também. Agora que falei já do meu patrocinador, vamos para o terceiro passo dessa resenha criativa. Seguinte, quais seriam os bons itens desse livro que eu posso destacar para você, meu caro sábio, minha cara sábia? Eu vou destacar alguns e presta atenção, porque sim, eles podem fazer você, ó, ler o livro. Que é o que eu quero, né? Fahrenheit 451, eu destaco o que o autor faz a gente pensar no nosso passado, que é o presente dele. Isso é muito lindo. Daí então, quando a gente relaciona os dois, e claro, além de pesquisar os fatos, eu percebo que ele via uma coisa e ficava assim: e se isso continuasse? Ah, se continuasse. Isso é uma ação que ele imaginava, né? Por isso, livro de ficção, leitura imaginativa, leitura especulativa. E isso nós chamamos de distopia. Muitas pessoas focam na distopia no assunto autoritarismo, totalitarismo. Eu hoje, nós da minha sabedoria e dos meus poucos livros de ficção, eu não quero focar nisso, não vou focar nisso. Eu vejo que a distopia fala de um desejo ardente que seria ideal, mas que ele foi suprimido. Neste caso, é um desejo por leitura que não existe e que é proibida. O autor, ele pega o que é utópico e coloca distópico. Mas olhando para o passado dele, o que motivou isso, né? Qual o mundo que ele imaginou? Ele imaginou que, por causa do advento das televisões, as leituras iam desaparecer, os livros iam sumir e, contraditoriamente, os bombeiros é que iriam queimá-los. Um exemplo dessa realidade onde os televisores eram exaltados e muito ligados é no livro A Esposa de Montag. Ela passa muito tempo diante da tela e é um exemplo claríssimo dessa realidade. Destaco também que o livro tem 3 partes e essas 3 partes nós poderemos relacioná-las com alguns personagens, sabe? Porque elas são bem emblemáticas e aí você junta com o enredo e aí as partes tomam sentido. Eu achei os sentidos nelas, sim. A primeira parte seria a lareira e a salamandra. E eu relacionei com o quartel e o Montag. A segunda parte é a peneira e a areia. E eu relacionei com o Ferber e o processo que Montag vive, com caminhar. Por fim, o brilho incendiário. Ele começaria no olho de Clarice, olhando profundamente no olho de Montag, até que Montag capta esse brilho e aí conversa com Ferber, que também tem um brilho e aumenta o brilho de Montag, até que Montag chega lá no Rio e ele encontra muitas pessoas com esse brilho incendiário. Agora, nesse passo é onde eu vou dizer o que mais gostei desse livro. Tá preparado? Segura aí na sua cadeira, segura. O que eu mais amei nessa obra é a presença da menção que o autor faz a livros tradicionais e livros clássicos. Dá um exemplo, Milena. Tradicional e clássico, a Bíblia. E outros que ele vai fazendo citações. Ele faz menção de Aristóteles, de Platão, de Shakespeare. E a Bíblia, gente, a Bíblia, essa aqui, ó, ele fala de Jó, ele fala de Eclesiastes, ele fala de Apocalipse. Eu vejo um quê apocalíptico
no final do livro e isso muito me encantou. E, gente, é sério. Montague, no final do livro, ele troca de nome. Ele troca de nome, vamos botar aqui entre aspas, ele troca de nome. Acontece isso em Apocalipse, sabe? Os salvos, eles recebem um novo nome. E Montague troca de nome. Vou dar uma dica para você ir ler o livro. Qual desses três nomes seria o outro nome de Montague? Jó, Eclesiástico ou Apocalipse? Hein? Qual seria? Não vou te contar, porque eu espero que você procure fazer essa leitura e tenha o brilho incendiário da leitura em você também. Agora, para finalizar, agora que eu te contei a história de Montague e o seu processo, desde o primeiro contato com o brilho incendiário até o agrupamento dele com muitas outras pessoas que têm esse brilho incendiário, eu quero te falar. Vale muito a pena ler Fahrenheit 451. Ah, mas por que, Milena? Porque eu tô em 2024 e acabou de sair uma novíssima pesquisa dos retratos da leitura no Brasil. E nós estamos numa situação feia. E se você acredita nessa guinada que a nossa nação pode ter, um meio muito poderoso é a leitura. Poderoso mesmo, que nem morte, nem montanha, nem céu, nem abismo podem destruir esse brilho. Você podia se jogar nesse mundo e se deixar ser ganho por esse brilho e avançar na sua vida de leitura por seu próprio desenvolvimento e do desenvolvimento consequente da sua nação. Bora mudar esse quadro. Fica junto comigo aqui nesse canal, a gente vai crescendo e mudando isso. Eu não estou mais naquele número que a pesquisa relata e eu tenho um desejo que cada vez mais pessoas passem para este lado. Então, dá esse passo adiante. Se você topa meu desafio, escreve aí brilho incendiário da leitura. É isso mesmo, brilho incendiário da leitura. Beijo, fique bem, eu tô bem, até o próximo vídeo desse canal. Tchau.